Muito boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Bem na Tela desta segunda-feira, 5 de agosto de 2019. Nós começamos falando sobre a segunda visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Bahia em menos de 15 dias. Bolsonaro esteve na manhã desta segunda-feira em Sobradinho, no Lago de Sobradinho, para inaugurar um complexo de energia solar que fica no Lago de Sobradinho. O complexo é administrado pela Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. Bom, nesse ato, o presidente voltou a criticar os governadores da região Nordeste. Segundo Bolsonaro, esses gestores querem transformar a região em uma nova Cuba. Bolsonaro voltou a negar o preconceito contra nordestinos, apesar daquela fala dele há cerca de 2 semanas, em que ele chamava os governadores de Paraíba, que é um termo pejorativo utilizado no Rio de Janeiro em referência a todos os nordestinos. Bolsonaro voltou a falar que se referia apenas ao governador da Paraíba e do Maranhão e, por conta disso, não teria sido preconceituoso. O presidente da República ainda criticou também a iniciativa dos governadores do Nordeste de criar o consórcio em que os governadores vão tomar medidas conjuntas. Apesar de não se apresentar como um contraponto político à administração de Jair Bolsonaro, nos bastidores se admite que esse grupo de governadores do Nordeste quer fazer exatamente essa contraposição do ponto de vista político. De acordo com o presidente da República, há um movimento da esquerda canalha, aspas dele, para separar o Nordeste do país e dividir o país como um todo. Saindo um pouco da pauta presidencial, indo para um outro assunto, o presidente do grupo Petrópolis, o dono da cervejaria Itaipava, o Walter Faria, se apresentou nesta segunda-feira à Polícia Federal em Curitiba, depois de ter um mandato de prisão expedido na última quarta-feira. Ele era considerado foragido da Operação Rock City, uma referência a Petrópolis em grego. O grupo teria intermediado o pagamento de Caixa 2 para o grupo Odebrecht nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. A defesa do empresário garantiu que Walter Faria vai seguir colaborando com a justiça, como tinha feito antes da decretação da prisão preventiva lá no dia 31 de julho. Outro destaque do Bem na Tela desta segunda-feira vai para a divulgação do Atlas da Violência, que colocou a cidade de Simões Filho com uma 4ª maior taxa de homicídio do país. Simões Filho ficou apenas atrás de Maracanaú, no Ceará, Altamira, no Pará, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, levando em consideração as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. A cidade da região metropolitana de Salvador registrou 119,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. A capital baiana ficou em 11º lugar como a cidade mais violenta do estado. Salvador ficou numa posição relativamente boa no comparativo com os estados, com a própria Bahia, porém, no comparativo com outras capitais do Brasil, ficou na 5ª posição como a cidade mais violenta do país. A Secretaria de Segurança Pública voltou a repetir que desconhece a metodologia aplicada no Atlas da Violência e questionou a inconsistência dos dados. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, os dados de homicídios não batem com a informação divulgada pela própria SSP. Outro destaque que rendeu muito nas redes sociais foi um terremoto sentido no litoral do Nordeste. Mas calma, foi a 740 quilômetros da ilha de Fernando de Noronha, ao ponto mais ao leste do país, que fica localizado no meio do Oceano Atlântico. Então foi muito longe da costa, mas ainda assim uma fake news circulou que poderia haver um tsunami na região Nordeste. As pessoas viajaram um pouquinho, estava muito longe da costa brasileira, foi no meio do Oceano Atlântico e, de acordo com especialistas, era impossível que um terremoto de 5,8 graus da escala Richter
a 1.100 quilômetros da costa pudesse gerar algum tipo de impacto no litoral brasileiro. Agora, antes da gente ir para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores, eu vou chamar o repórter Gabriel Rios, que vai contar um pouco como foi o final de semana esportivo aqui no Bahia Notícias. É com você, Gabriel. Olá, leitores do Bahia Notícias. O Vitória anunciou Carlos Amadeu como novo treinador do clube. Amadeu substitui Osmar Lois, que não resistiu a mais uma derrota no Leão. O Vitória que perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0 no sábado e amarga a penúltima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Amadeu é bastante conhecido da torcida rubro-negra. Ele trabalhou entre 1992 e 1995, também entre 2009 e 2015, sempre passando por todas as categorias de base do clube, sendo campeão inclusive da Copa do Brasil Sub-20 em 2012. O primeiro compromisso do Vitória com o Amadeu no banco de reservas será no sábado contra o Paraná, às 19 horas no Barradão. Como eu disse, o Vitória precisa reagir, pois está na penúltima colocação com 11 pontos. Passando para o Bahia enfim espantou o jejum, a má fase, venceu o Flamengo por 3-0. O tricolor de aço não vencia há 7 partidas e não marcava gols a 4 delas. Os 3 gols foram marcados por Gilberto, ainda na primeira etapa, uma grande atuação do tricolor baiano, que subiu para a 10ª colocação com 19 pontos. O time agora terá toda a semana para descansar e trabalhar, pois só enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, às 4 da tarde, na Arena Palmeiras. O Jacuipense, que havia conquistado o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ainda disputava o título da Série D. Porém, perdeu para o Manaus no sábado por 1-0, o primeiro jogo havia sido 1-1 e deu adeus à competição, ao sonho de ser campeão nacional. Essas e outras notícias você acompanha na coluna de esportes do Bahia Notícias. Olá, estamos de volta para interagir com os nossos leitores que comentaram na postagem. Antônio Prado falando que está de olho, não explicou exatamente em que. O Israel Sanz, que sempre participa com a gente, dando boa noite. Jeffrey Pereira perguntando se Bolsonaro gostou muito da Bahia, já que veio 2 vezes em menos de 15 dias. O José Albiraci fazendo campanha para Bolsonaro em 2022. A Lídia Silva falando com a gente. A Rosângela Xavier falando que, coitado desse desequilibrado, ele acha que o povo do Nordeste é besta, uma referência ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo que eu entendi. José Nascimento falando que ele deveria deixar de falar merda e começar a arrumar um plano para a população arrumar emprego, uma referência ao presidente Jair Bolsonaro. Eva Silva criticando também o presidente da República. O Robert Lan falando que Nordeste é sábio e livre. A Rosângela Cardoso Menezes dando boa noite de Porto Seguro, um beijo para ela, que sempre está conosco. Guti Moura falando do presidente Jair Bolsonaro, campanha para 2022. O Israel Sanz falando que o presidente não gosta de nordestinos. O Márcio Siqueira falando que amanhã se comemora 93 anos de emancipação política de Jaguarari. Parabéns para a cidade. O Alex Bahia falando, saudações tricolores. Era para o Bahia ganhar, não para esculhambar. A nação tricolor está feliz da vida. O Gabriel Rios aqui estava lá, não, foi o Lucas Arraes que estava lá e sofreu com o Flamengo dele, coitado. Genival Couto fazendo campanha para Bolsonaro. A Ivonete Alberto Cândido, oi menino lindo, tá sumido, Simões Filho ligado em você, um beijo para ela, obrigado pelo elogio. Cristiana Santos dando boa noite. Edenice Novaes falando que Bolsonaro tem razão, não sei exatamente sobre o que. Tomás Pires deixou um mega comentário aqui, bem grande, deixa eu ver aqui se eu consigo, falando sobre a nomeação de pessoas com laços familiares pelo clã Bolsonaro. Deixa eu ver quem mais aqui. Cristiana Santos falando conosco. Mari Rodrigues, que sempre está conosco, um beijo para ela. Edenice Novaes falando que quem não gosta do PT é o Nordeste, um contraponto ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Djaci Souza falando de Málaga, na Espanha, olha só, bem na tela internacional. Manuel Alves falando que está muito frio em São Paulo, um abraço para ele. A Edenice Novaes botou uma figurinha aqui, mas eu não consegui entender exatamente o que é a figurinha. Deixa eu ver quem mais.
Ivonete interagindo com a gente, Binha JM, Paulo Henrique, Raidan Silva falando que Simões Filho é tranquilo, é tudo mentira, o Atlas da violência, ele tá na bronca. Neide Barros, o Israel Santos está pedindo um abraço para o Guilherme, ex-colaborador aqui do Bahia Notícias, que nos deixou no último mês de abril. A Zenaide Mota, foi abril? Não, foi maio, olha, já tem tanto tempo assim. Zenaide Mota, o que esse verbo inescrupuloso faz na Bahia? Vai trabalhar parasita, não sei quem ele está se referindo, espero que não seja a mim. Nilson Silva, falando cachorro late, gato mia e mais um gol do Bahia. Sofrência aí para o Lucas Arraes, que foi para um open bar de refrigerante lá da Arena Fonte Nova. Neide Araújo falando que o negócio está esquentando. Jane Souza, oi Fê, dando boa noite. A Cristiana Santos está pedindo um beijo para o sobrinho dela, Eiviton. O Saulo Pires Teixeira, Bolsonaro 22 e depois Sérgio Moro. Magalhães Filho, bora Bahia. A Marcela Souza dizendo que o presidente não engana seu povo. Messias Oliveira Mimi, Edilson Lima dizendo que o jornal é maravilhoso, um abraço para ele. Deixa eu ver quem mais. Já lhe falaram que você é parecido com o noivo de Fátima Bernardes? Nossa, foi longe, viu? Vamos lá, quem foi que falou? Foi a Jeane Souza. Olha só, tô com moral. Bom, o Bem na Tela fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia. Mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.